partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tirara de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava-se nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Até o versículo 2 do capítulo 22. Vamos ter mais uma breve oração. Eu convido para essa oração o nosso jovem Mateus Mota Moraes. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de lermos a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração agora, o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Jair, dando a ele direção na exposição da Tua Palavra, Pai. Que o nosso coração possa se voltar para o Senhor e aplicar aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome disso que nós oramos, amém. Amém. Irmãos, imagine nós no trânsito, no dia a dia, em viagem ou mesmo aqui na cidade. Nós temos que tomar decisões, muitas vezes, imediata. O trânsito é dinâmico e muitas vezes alguém cruza a frente, um cruzamento perigoso, e a cada instante tomamos decisões. E a cada decisão, tanto do trânsito como no dia a dia da nossa vida, elas geram consequências
Se você cruza um sinal vermelho, pode ser multado. Você pode atingir outro carro, ferir alguém. Cada decisão que nós tomamos vai gerar consequência. E no dia a dia, no curso das nossas vidas, nós tomamos decisões. Cada decisão vai trazer um tipo de consequência. O que nós comemos, a forma como comemos, vai impactar na nossa saúde física, no nosso corpo. E determinará também o que nós escolhemos, por exemplo, comprar, vai determinar o que nós somos capazes, muitas vezes, de fazer mais tarde. O que nós escolhemos, ou a forma como nós escolhemos responder aos outros, também vai impactar como os outros responderão a nós. Algumas decisões parecem ser grande negócio agora no presente, mas com o passar do tempo, ela trará consequências, muitas vezes desastrosas. Um atleta que busca levar vantagem com o uso de substâncias proibidas, ele pode até levar a vantagem, até ser pego no exame antidoping e ser desclassificado. Uma pessoa, muitas vezes, que precisa, para ser alegre, tomar bebidas alcoólicas, é um jeito que ele encontra de ser alegre. Isso trará uma consequência. Ela vai se tornar viciada e vai se tornar um abuso cotidiano. E ele pode se tornar um perigo no volante. Um casal de namorados solteiros que cede às tentações, ou muitas vezes pressionado pelo namorado ou pela namorada a se relacionar sexualmente para provar o amor. Eles vão sofrer consequências das relações sexuais ilícitas antes do casamento. Isso pode gerar consequências não só aqui, mas na eternidade. E nós vamos ver essa noite sobre escolhas e consequências na vida de Davi, e como a graça de Deus ela é suficiente para restaurar a nossa vida. Como a graça de Deus pode restaurar a nossa vida. Nós estamos diante daquela última cena que Jonatas fala para Davi, para ele fugir. Ele sabe que Saul quer matá-lo e ele foge. Ele foge para a cidade de Nob, uma cidade dos sacerdotes. Talvez ele pensasse que ali ele poderia questionar a Deus. Essa cidade talvez era a cidade onde o tabernáculo estava e que posteriormente veio para Jerusalém junto com o reinado de Davi. Quando Davi chegou na cidade, ele procurou quem? Aimeleque, o sacerdote que estava. E Aimeleque, todo nervoso, o que você faz aqui sozinho? Por que você está aqui? Já suspeitando, né? É como se um agente da Receita Federal batesse na nossa porta, né? Você fala, o que esse homem está fazendo aqui? Um policial federal, um agente federal? Pode ser que ele apenas quer informações, mas dependendo do que você fez, pode ser algo muito desastroso. Né? O sacerdote pergunta, qual que é o propósito da sua vinda aqui, Davi? E Davi começa uma série de mentiras. Eu estou aqui porque o rei me mandou numa missão urgente. Eu estou a negócio do rei e eu não trouxe isso, não trouxe aquilo, e meus homens ficaram ali. Ele começa numa série de mentiras. Talvez, né, nós podemos pensar, ele mentiu para proteger a vida do sacerdote, para que o sacerdote não fosse acusado de ser cúmplice de um fugitivo, porque Davi era aquele fugitivo. E também pode ser que Davi tenha mentido, por quê? Porque talvez seria a única razão pela qual ele conseguiria aquilo que ele estava buscando. Lendo o texto, nós vemos que uma mentira leva a outra mentira. Davi mentiu sobre a sua missão, mentiu sobre ter o quê? Homens esperando, mentiu sobre por que não tinha uma arma. E uma vez que nós começamos a mentir, nós vamos mentir mais vezes, continuar mentindo. Quanto mais mentimos, mais fácil mentir. Eventualmente, nós podemos o quê? Mentir sem que isso nos incomode. Então, nós podemos
concorrer a um cargo público político. As mentiras de Davi deram o pão e a arma que ele desejava. Essas mentiras podem não ter parecido grande na época. Foi uma mentirinha só para se livrar. No entanto, elas trouxeram consequências danosas, desastrosas e muito cruéis. Ontem nós vimos o que uma mentira, né? O pastor Sebastião citou o caso de Priscila e Áquila, que foram mortos em Atos 5, né? Não foi Priscila e Áquila, Ananias e Safira, que foram mortos por mentir. Pequenas mentirinhas. Quantos de nós já mentimos e achamos que a mentira é um pecadinho? Isso aqui não tem problema. E o adultério é um pecadão. Não, diante de Deus é a mesma coisa, é o mesmo pecado, é a mesma ofensa e traz consequências danosas, desastrosas. E essas mentiras aqui na época de Davi pareciam pequenas, simples. Mas quem estava lá? Estava lá Doeg. Quem que é Doeg? Um edomita. Quem que é edomita? Edomita, descendentes de Saul, que não foram abençoados, é um povo inimigo do povo de Deus. Mas ele era um homem descendente de Esaú. De Esaú, Doeg, um edomita. O povo de Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E aí nós descobrimos, né, que Doeg foi lá e conversou com o rei. Doeg foi, procurou o rei Saul e falou, Davi estava lá com Aimeleque. Primeira coisa, Saul convoca Aimeleque. Saul enxerga dentro da sua paranoia uma grande conspiração contra ele. E ele chama Aimeleque e toda a família de Aimeleque. E quando esses sacerdotes chegaram antes de Saul, ele os acusou de traição. Aimeleque, ao contrário de Davi, disse toda a verdade. Versículos 14 e 15 do capítulo 22. Respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Ele disse a verdade, ele foi pego de surpresa, diferente de Davi, que já tinha contado muitas mentiras. Saul não teve compaixão. Saul sentenciou aquela família à morte. Doeg foi instruído o quê? A matar os 85 sacerdotes que estavam lá naquele dia. Saul também enviou soldados para Nob para matar a todos, inclusive as crianças, inclusive os bebês, inclusive todos os animais. Essas coisas aconteceram como consequência da ação de Davi. Um abismo, irmãos, chama outro abismo. A mentira, meus irmãos, é um pecado gravíssimo. É gravíssimo, tanto quanto outro pecado. E a ira de Deus, ela vai se acender diante do pecado. O pecado trouxe consequências. O engano dele. Davi mentiu sobre o que estava acontecendo. Ele levou Aimeleque a fazer algo que talvez não tivesse feito se ele soubesse a verdade. O egoísmo de Davi. Davi estava tão envolvido com as suas próprias necessidades que não pensou no perigo que ele causara a Aimeleque, o sacerdote, e a toda a sua família. Mais tarde ele relatou que quando viu Doeg, suspeitou que iria se apresentar a Saul. Davi sabia disso, mas não fez nada. Sua falta de fé em Deus, por quê? Porque ele foi procurar onde? Ele, em vez de se voltar para Deus, que o protegeu, que o livrou da mão de Saul até esse momento, ele foi usar os seus métodos, ele foi usar a sua estratégia. Davi era culpado de tentar ajudar a Deus. Nós somos culpados quando nós tentamos ajudar a Deus. Por quê? Porque nós estamos brincando de ser Deus. Nós queremos ocupar um lugar que não cabe a nós, um lugar que cabe somente a Deus. Não cabe, não pertence a nós.
Nós temos muitas histórias que geraram consequências desastrosas. Abraão e Sara tentaram ajudar Deus quando Agar deu à luz a Ismael. O resultado, um conflito entre descendentes de Isaac, que é a nação de Israel, e os descendentes de Ismael, que são os árabes, que continua até hoje. Jacó tentou ajudar a Deus enganando seu pai Isaac, e como consequência foi a guerra entre Israel e Edom, os descendentes do seu irmão Esaú. Arão tentou ajudar a Deus construindo um bezerro de ouro para adorar a Deus enquanto Moisés estava no monte. Ele achava que Moisés não voltaria. E como consequência foi a morte de milhares de israelitas. Moisés tentou ajudar a Deus quando Deus pediu para que ele tocasse e ele golpeou a rocha para que saísse água. Como consequência, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Sempre que nós tentamos ajudar a Deus, fazendo o que está errado, nós vamos o quê? Cometer um grave erro. De Nob, Davi, o fugitivo. Davi é um fugitivo. O rei ainda em Israel é Saul. Ele não tinha se tornado rei. Foi para Ax, em Gate. Foi procurar o rei Ax, em Gate. Foi antes do massacre em Nob isso. Gate, meus irmãos, se vocês prestaram atenção, Gate, na história bíblica, Gate era a terra natal, sabe de quem? De Saul, de Golias, do gigante Golias. A terra dos filisteus. Era a cidade natal de Golias. E Davi era odiado pelos filisteus. Ele tinha acabado de matar 200 homens para conseguir a mão de Mical. Agora ele entrou em Gate, empunhando a espada de Golias. O que será que esse Davi estava pensando? Ele estava fora de si. E é isso que o pecado faz conosco, ele nos deixa fora de si. Nós não enxergamos o pecado e um pecado vai chamando outros pecados. E nós nos afastamos de Deus. Nós buscamos socorro no ímpio, buscamos socorro no lugar que não é para buscar socorro. Talvez Davi achasse que Gate seria o último lugar que Saul o procuraria. Davi achou que ninguém o reconheceria. Pelo contrário, assim que ele entrou lá, não é esse Davi, o rei, aquele que as mulheres cantavam. Saul matou os milhares, Davi matou os 10 milhares. As pessoas o reconheceram imediatamente. E Davi está mais uma vez tomando uma decisão impulsiva e errada. O Salmo 56 ele foi escrito durante o tempo que Davi estava em Gate. O título do Salmo diz assim: quando os filisteus o prenderam em Gate. Então é possível que Davi veio se esconder em Gate e que ele foi descoberto e preso lá. E depois levado para o rei Ax. Meus irmãos, Davi, imagina a situação, né? Era como se aquele terrorista Osama Bin Laden viesse pedir asilo político nos Estados Unidos. É isso. Foi o que Davi fez. Ele foi lá em Gate procurar refúgio num lugar que ele era odiado, num lugar que ele poderia morrer a qualquer momento. Então, quando Davi foi trazido diante do rei Ax, ele teve que pensar rapidamente. Ele falou, eu vou morrer agora, o que eu faço? E aí ele fingiu ser louco. E ele começou a arranhar as portas, começou a deixar a baba escorrer por sua barba, saliva, né? Escorrendo pela barba. Foi uma performance de Davi digna de um Oscar. Quando ele viu o comportamento amalucado de Davi, ele ficou assustado. Ele falou, o que está acontecendo? Falta-me a mim doidos para que trouxesse este, para fazer doidices diante de mim? Eu não quero ficar não com esse cara. Manda ele embora. A única razão pela qual Davi não foi morto é porque eles acreditavam que aquelas pessoas que estavam malucas ou que eram malucas possuíam um demônio dentro delas. E se elas fossem mortas, o demônio podia atacar quem matou aquela pessoa. E isso livrou Davi da morte em Gate. Se Davi tivesse procurado o Senhor antes de ir para Gate, nada disso, ele jamais teria ido para lá. Ele tinha esquecido. Será que ele esqueceu o que Deus pode fazer? Irmãos, eu não sei a luta que vocês estão passando nesse momento.
Será que você esqueceu o que Deus já fez na sua vida? Todas as coisas boas que você já passou, e você só olha agora o problema pontual, talvez, que você esteja passando? Davi parece que esqueceu. E embora Deus tivesse protegido Davi, usando Jonatas, usando Mical, usando Samuel, agora Davi estava como? Sozinho, sem sua esposa, sem seu amigo, sem o profeta. Ele estava sozinho. Ele estava sem ninguém. E ele comete a loucura de ir para Gate. Loucura por quê? Porque ele acha que ele pode ter amizades com inimigos. Como nós vimos na semana passada, nós não podemos ter amizades com os inimigos do Evangelho. Não há como nós buscarmos socorro com aqueles que são inimigos do Evangelho. Não podemos ser amigos de quem não ama o Evangelho, que não ama nosso Cristo. Não tem como. Em Israel, ainda que Saul fosse o rei e quisesse matá-lo, ele estava onde? Ele estava na terra da aliança, a terra que Deus deu ao seu povo. Ele estaria mais seguro se ele se mantivesse por lá. Alguns aqui, os mais jovens, talvez não leram o livro, não assistiram o filme Carruagem de Fogo, mas é um livro maravilhoso que conta a história de Eric Liddell, um atleta olímpico. E ele era o favorito para ganhar a prova dos 100 metros. Mas a prova ia ser no domingo. Eric falou assim, não, no domingo eu não corro. No domingo, no dia do Senhor, eu não vou participar da prova. Ele era o favorito, não tinha adversário para ele na prova de 100 metros. Ele se recusou a correr. E ele foi eliminado, desclassificado. E outro companheiro numa outra prova cedeu o lugar e ele veio a ganhar a prova dos 400 metros. Quantos de nós teríamos a mesma decisão? Será que nós poderíamos talvez justificar correr no domingo dizendo meus companheiros de equipe dependem de mim, o meu país, estou representando Gales, meu país depende de mim. Se eu não correr, eu vou desonrar o meu país, eu vou correr no domingo mesmo. Eu tenho treinado para isso a minha vida toda, é um treinamento para a vida. Ou, se eu não fizer isso, eu não vou ser capaz de representar o meu país. Nós enfrentamos esse tipo de decisão o tempo todo. E nós temos visto crentes correndo corridas de 5, 10 quilômetros aos domingos, deixando de estar na casa de Deus, fazendo coisas no domingo, no dia do Senhor, ao invés de estar na casa de Deus. Quando nós somos pressionados por amigos a se envolverem em atividades ilegais, pode ser um tipo de furto, trapaça, bebidas, drogas, dando um falso testemunho para a polícia, talvez para ser aceito ou para livrar alguém. Quando somos pressionados por um namorado, uma namorada, a se relacionar sexualmente para provar o amor que você tem por ele. Cuidado, jovens, cuidado. Suas escolhas podem ter consequências, aqui e eternamente. Escolhas erradas trará sempre consequências, irmãos. A consequência eterna pode estar diante do julgamento de Deus e da desilusão daqueles que olharem para você como o exemplo de Cristo. Por que o ungido de Deus foi se abrigar em Gate? Por que o Filho de Deus, aquele que Deus havia escolhido para ser o próximo rei, foi se abrigar em terra inimiga? Davi deixou a cidade na primeira oportunidade. E aí para onde ele foi? Ele fugiu para a caverna de Adulão. Versículos 1 e 2 do capítulo 22. Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se ali a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens.
A caverna tem sido um lugar de refúgio para Davi, meus irmãos. Ele foi lá sozinho primeiro. Primeiro ele foi lá sozinho e Deus começou a tratar a Davi. Deus começa a tratar a Davi. No tempo que nós estamos sob pressão, a nossa fé ela é testada, colocada à prova. Quanto mais pressão enfrentamos, maior a tentação de confiar em nós do que confiar no Senhor. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com esse texto que nós lemos hoje? Eu não sei aonde você tem buscado ajuda quando as coisas apertam na sua vida. Será que você tem buscado soluções no lugar correto? No povo de Deus ou com os incrédulos? Davi se refugiou numa caverna. E na caverna foi o local que Deus o tratou. Deus se volta. Davi se volta ao Senhor e Deus se volta para Davi, como ele sempre fez, como sempre esteve com Davi. E lá ele faz o quê? Uma das mais belas orações que o coral acabou de cantar, que é o Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor suplico. Ele se expõe, ele mostra a sua fraqueza, ele mostra a sua angústia. Ele mostra quão débil ele estava, ele coloca diante de Deus a sua queixa, o seu sofrimento, a sua dor, a solidão que ele sente, a tristeza de alma que ele está sentindo. Ele coloca diante de Deus na caverna. Ele busca a Deus quando ele está sozinho. Ele diz que durante o seu caminho ele passou por armadilhas, armações que para matá-lo. Ele está sozinho na caverna, sem seu amigo, sem sua esposa, sem sua família. E quem que ele busca ali? Ele busca a Deus. Quando nós estamos sozinhos, irmãos, quando nós estamos desamparados, quando nós estamos numa situação difícil, é Deus que nós devemos buscar. É Deus que nós devemos nos amparar. É nele, não é em outras coisas, em outras pessoas. É em Deus. E o próprio Cristo nos ensinou. Quando entrares no seu quarto, fecha a porta. Busque ao teu pai em secreto, o teu pai que ouve em secreto. O ouvirá. O ouvirá. Davi foi buscar refúgio na caverna. Lá ele clamou, ele chorou, ele orou, ele buscou aquele Deus que sempre esteve com ele. E muitas vezes nós não reconhecemos, nós esquecemos de Deus. Nós fazemos de tudo, mas esquecemos de Deus. Vai para a caverna, vai para o seu quarto, tranca a porta, vai para a sua caverna, busque a Deus. Procure a Deus, irmãos. Clame, chore, lamente. Exponha a sua fraqueza diante dele. Não tenha vergonha. Está só você e ele. Só está você e ele. E aí Deus, no seu íntimo, responde. Ele ouve a oração de Davi. E olha o que Deus fez quando ouviram isso. Deus não fez nenhum milagre. Deus foi lá e mandou o quê? A família dele. Deus mandou a família para perto dele. Mandou a casa de seu pai para ter com ele, ali na caverna. Deus providencia a família para ampará-lo. Deus ouve a oração de Davi. E mais, o momento mais difícil talvez da vida de Davi. Ele não faz milagre. Deus não fez milagre. Ele enviou a família. Ele enviou pessoas. Davi aqui fala que ele não é ouvido, que ele não é percebido. Deus o percebeu e Deus enviou pessoas. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi, com esses homens, fez com que essas pessoas o vissem e estiveram com ele. Mas talvez por ele ser um ungido de Deus, né? Pessoas endividadas, né? Talvez Davi estivesse esperando que Deus mandasse o quê? Os ricos, os abastados, poderosos para ir socorrê-lo. Mas não. Deus levanta 400 homens para estar com ele. E a maioria endividada, né? Não que seja problema, né? Não seja difícil achar alguém com dívida, né?
Dívida é muito fácil de fazer dívida. Gente em aperto, gente amargurada, pessoas em situações piores que a de Davi. E o que Deus fez com ele? Deus fez Davi líder sobre essas pessoas numa situação pior que Davi. O ungido do Senhor atrai para si pessoas quebradas, pessoas destruídas. E o maior de todos os ungidos, Cristo atrai. Ele te chama para Ele. Ele traz alívio àqueles que estão quebrados, àqueles que estão desesperançosos, que estão amargurados de alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo ungido infinitamente melhor que Davi, chama pessoas em apertos, pessoas sobrecarregadas, pessoas quebradas, para que venham a Ele, para que Ele possa trazer o remédio, a esperança, trazer aquilo que só Ele pode dar. Esses 400 homens que Deus trouxe para Davi se tornaram o principal exército de Davi, os valentes de Davi, como é conhecido na Bíblia. Davi, com esses homens, passa a louvar a Deus. Nós cantamos hoje também o Salmo 34. Esses homens passaram a louvar a Deus. Mais um salmo que Davi escreveu enquanto estava na caverna. Ele tratou Davi, tratou os problemas que tinha em Davi, restaurou Davi, fez líder sobre um exército. E agora, Davi com o seu povo louva a Deus. Nós lemos parte dele no chamado adoração, cantamos no momento de louvor e Deus tratou Davi. Nós temos feito isso. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Versículo 8 do Salmo 34 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi se refugiou no Senhor. Deus tratou ele, Deus ouviu a oração dele e agora ele está aqui louvando. Deus cuida dos seus, irmãos. Quando Davi, fugindo, comeu os pães da proposição, muito tempo depois, o ungido de Deus, Jesus Cristo, disse que não tinha nada de errado com o pão, com os pães que Davi comeu. Não tinha nada de errado. Provem o Senhor, se coloquem diante dele. Davi mostrou uma transformação que Deus fez na vida dele para os outros. Muitas vezes Deus nos transforma e nós não externamos essa transformação para os outros. Nós não demonstramos, não louvamos a Deus, as pessoas não veem a mudança que Deus fez em nós. A caverna de Adulão é uma figura histórica, como um local messiânico, um local do Messias. O profeta Miqueias menciona especificamente essa caverna. Miqueias 1,15 diz assim: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão, a glória de Israel. O profeta Isaías também descreve o papel do Messias em termos de que fazem lembrar desse episódio com Davi. Isaías 6, de 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Cristo é o nosso Davi, irmãos. A única esperança que nós temos. Uma ocasião, quando pregava numa sinagoga, ele leu esse texto, ele leu o texto de Isaías 61 e disse que seu ministério era o cumprimento daquela profecia. Ora, isso faz o quê? De Cristo nosso Davi. Aliás,
um Davi infinitamente melhor. Cristo, no momento mais difícil da vida dele, que ele sabia que ele seria crucificado, ele, na ceia, daqui a pouco celebraremos a ceia, ele cantou um hino com seus discípulos, ele celebrou, ele louvou a Deus. Aquele cântico iria animar aqueles que estavam com ele no momento mais difícil da vida dele. Eu não sei, talvez ele cantou o Salmo 34, nós não sabemos qual foi o hino que ele cantou. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós não sabemos que eles cantaram, mas os discípulos não fizeram. Eles fugiram. Cristo foi para a cruz para livrar a alma deles. Pedro negou ele 3 vezes. O Salmo 34, versículo 22 diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado, nenhum dos que nele confiam. Confiam em quem? No Salvador Jesus Cristo, no ungido de Deus. Nenhum será condenado. Queridos, aqui nós estamos numa diversidade muito grande. Talvez você esteja amargurado de espírito, talvez você esteja endividado, talvez você esteja em aperto. Eu não sei qual é a situação, mas na igreja nós temos uma diversidade de pessoas. A igreja, irmãos, é a nossa caverna de Adulão. A igreja é um local de aflitos, de oprimidos, de endividados, mas de aflitos, oprimidos, endividados, amargurados, que colocam a sua esperança em Deus, no Cristo, no Salvador. Quando o povo de Deus se reúne com a esperança certa, na pessoa certa, não importa se somos amargurados, oprimidos, endividados, para Ele nós somos um grande exército, um exército de testemunhas do Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a glória seja dada somente a Ele.